que é uma querida amiga, e ela comentando sobre algumas preocupações aí com essa nova cepa aí do vírus, né? E que, inclusive, parece que está tendo uma incidência maior sobre crianças, né? E eu não sei se isso é fato, mas é uma preocupação muito grande aí, inclusive com escola voltando e algumas pessoas preocupadas com respeito à incidência dessa nova cepa que tem eu não sei se isso é fato, mas a Eleni é uma capelã hospitalar que há anos trabalha junto a hospitais. Ela até vai estar terça-feira no Central de Boas Novas aí, da IPCamp, né? A Eleni Vação, que é uma sumidade, né? Uma pessoa que é referência e uma capelã hospitalar, né? Então ela estava comentando isso comigo essa semana. Acho que é motivo da gente pensar no que está acontecendo. Mas, Sara, você é a doutora, né? Quero primeiro que você fale, dê o seu bom dia, e depois você ora para nós, e eu vou conversar um pouquinho com o Cássio também, e a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Sara, é com você. Bom dia, gente. Pastor, a situação é a mesma. Quanto à transmissão em crianças, a gente tem visto, mas nada tão alarmante ainda. O que está preocupando bastante são as novas cepas mesmo, e tem mais uma cepa vindo agora, a cepa Califórnia, que está sendo aterrorizadora nos Estados Unidos, com uma transmissão muito mais rápida e parece que letalidade maior também. E a grande preocupação com essas novas cepas é que a gente não sabe o potencial das vacinas contra essas novas cepas. Só pelo poder da oração mesmo, e pedindo a Deus que Ele possa intervir e nos proteger e nos livrar desse mal deste momento, porque a situação ainda é bastante preocupante. A gente ainda se preocupa um pouco com as próximas semanas, né? Que apesar de tanta coisa que foi dita, o que a gente está vendo, as aglomerações continuam, e festa para lá e festa para cá, com início de ano letivo nas faculdades. Apesar de todos os cursos estarem online, eles estão fazendo festa presencial para a recepção dos calouros. Isso é algo que não dá para... É assustador e não dá para admitir também. Para quem conhece aquele balãozinho entre a Unicamp e a PUC, aquilo ali parece um caldeirão fervendo de gente sem máscara, parece que eles começam, eu não sei se é quinta ou sexta, e vai o final de semana dentro, até alta madrugada, que outro dia um colega fotografou, tinha mais de 500 jovens sem máscara, ali fazendo festa. Meu Deus. Então... motivo de oração, né? Então vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos que pela tua misericórdia podemos estar mais uma vez aqui na tua presença para aprender da tua palavra e te suplicamos, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e principalmente, Senhor, consciência para aplicarmos a tua palavra, na obediência, nos seus mandamentos, nas suas regras, em todos os momentos, Senhor. Te pedimos também pelo nosso país, pelas pessoas, dá entendimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque esse momento é tão difícil e só pela tua misericórdia nós poderíamos sair dessa situação. Fica conosco, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, entendimento para que possamos seguir os teus caminhos e não nos desviar dele. É no nome precioso e amoroso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. É motivo de nós orarmos mesmo. Mas obrigado, Sara, pela palavra, e sigamos, né, obedecendo aí as recomendações todas aí. Quero falar rapidinho com o Cássio, antes de entrar nos assuntos aqui, quero falar rapidamente com o Cássio, que é professor aqui também. Abre o áudio aí, Cássio, dá um alô aí para a turma aí, que você é professor nessa turma também. Só o Alexandre está falando, só Alexandre. Aí daqui a pouco o pessoal, né? Só ele que fala.
né? Eu tô igual o Faustão, tô igual o Jô Soares, né? Agora eu quero que você fale, aí eu fico falando. Não, tá. Bom dia para todo mundo. É um Bom prazer estar dia. com vocês novamente aqui na aula de Revelation, né? Ou Apocalipse. Apocalipse. E com a graça de Deus aí, a gente vai crescendo aí e compreendendo mais a palavra que é dele, né? Aos nossos corações. Amém. E que hoje seja mais um grande dia de aprendizado para nós todos. Amém. Amém, meu irmão. Coisa boa. Bênção, bênção, viu, Cássio? Estamos juntos. Cássio é professor nosso aí. Aí, no dia que ele for dar aula, ele vai também falar inglês aí. Ó, essa classe aqui só tem gente viajada aqui, então vocês podem... Não, é brincadeira, mas muito importante, né? E só avisar aqui também, a Patrícia chegou aqui, mas eu já nomeei a Leda como nossa escrivã, nossa escritora, ela que registra, e falei que a Patrícia está querendo aposentar e deixar na mão da Leda já. Aí ela falou, não, a gente vai dividir esse negócio aqui. Mas muito bem, gente, vamos para a aula, né? A gente já conversou bastante, mas vamos para a nossa aula aqui. E abram a escritura em Apocalipse 1, do verso 9 até o verso 20. A gente hoje entra a gente vai só concluir, fazer um rápido fechamento da última aula, e a gente entra agora no assunto também, aquilo que eu falei na aula passada, fundamentando. O Marcelo está dando aula no templo hoje, né? Por isso. A gente entra fundamentando, dando os fundamentos, ainda fazendo esses fundamentos para a gente poder seguir, e a gente tem aqui uma parte muito importante hoje. Então, Apocalipse 1, do verso 9 ao verso 20, é um dos textos, para mim, mais bonitos da Bíblia. É um dos trechos mais lindos da Escritura que nós temos aqui em mãos. Ela é maravilhosa, mas veja o que acontece aqui em Apocalipse 1, do verso 9 até o verso 20. Acompanhem o que diz a Escritura. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem. Nós, então, estamos caminhando, né? Devagarzinho, mas vamos caminhando. A gente fez aqui do 1 até o 8. Na verdade, a gente vai continuar ali, ainda referenciando alguns versículos ali do 1 ao 8 ali, especialmente do 4 ao 8, mas a gente avança aqui nesse trecho que vai do 9 até o verso 20. Conforme eu já comentei com vocês, a gente está trabalhando aqui fundamentos, né? Porque lembra que a nossa classe é doutrina do Apocalipse, ou doutrina no Apocalipse. A gente tem aqui na nossa classe a responsabilidade de trabalhar alguns temas muito importantes pela perspectiva da teologia, pela perspectiva da doutrina reformada. E quando eu falo de doutrina, eu estou falando assim, para a gente absorver isso, viu, gente? Absorvam o que a gente está falando aqui, né? O que a gente está falando aqui é a linha de pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja sesquicentenária, né? Tem mais de 150 anos, ela está indo já já vai para 170 quase, porque ela já fez 160. É uma linha de pensamento antiga, é uma linha de pensamento histórica, é uma linha de pensamento consagrada, porque ela é bíblica. Então, a nossa classe de doutrina aqui, ela tem essa perspectiva. Não é pensamentos do reverendo Alexandre. Não é classe do reverendo Alexandre, ideias do reverendo Alexandre. Isso aqui é teologia, doutrina reformada, calvinista, que nós seguimos. E nós falamos na aula passada sobre alguns aspectos muito lindos acerca do ser de Deus. Falamos da Trindade, porque é classe de doutrina. Falamos sobre a soberania de Deus. E ao tratar desses assuntos, nós falamos sobre os atributos. Então, a gente está trabalhando temas doutrinários vinculados ao livro de Apocalipse. Inclusive, por quê? E nós falamos aqui, né, sobre a soberania de Deus, que não há batalha... não há esse dualismo entre bem e mal. Olha, assista uma aula da semana passada, que para mim realmente é uma das melhores aulas que eu já ministrei sobre doutrina e esse vínculo com o Apocalipse. Mas a gente segue nesse fundamento. E aí hoje a gente chega num outro aspecto. Veja que a gente estava falando na aula passada sobre a identidade do Pai. O Pai se revela, o Deus triuno se revela, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente falou da identidade do Pai, a gente falou sobre o Espírito, como ele aparece no livro de Apocalipse, septiforme, ok? E agora a gente vai começar a falar sobre a identidade do Filho. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, então, para a gente poder ver algumas questões aqui sobre a identidade do Filho. Só dar as boas-vindas aí para quem chegou aí depois, aí tem um monte de gente que chegou aí depois, tem um monte de coisa aqui no chat aqui também. O pessoal está falando aqui, eu vou pedir, a Patrícia está ajudando a Leda aí, muito bem, eu vou pedir para não ter comentários políticos aqui no chat, tá? Por favor, gente, acho que aqui não é um ambiente para isso não, só vamos focar na aula, tá? Por favor, aqui não. Eu vou pedir para a Patrícia, se tiver qualquer coisa interessante para comentar comigo, ela me ajuda, tá? Abre o microfone e me fala. Ou a Leda fala alguma coisa nesse sentido, tá bom? Porque eu vou compartilhar a tela aqui, e aí eu vou mostrando na tela o PowerPoint, eu não consigo ver o chat. Tá bem? Muito bem. A Leda ali já fez um resumo que já falamos aqui agora, então deixa eu só seguir aqui, então. Então vamos compartilhar aqui o meu PowerPoint maravilhoso da minha aula de hoje, seguindo aqui o que a gente já tinha falado, né? Olha aí que vocês já estão vendo spoilers da aula de estante, né? Muito bem, então a gente terminou só fazendo aqui um rápido olhar aqui, oficialmente, né? A gente falou aqui sobre Trindade, falamos aqui sobre soberania, né? Falamos aqui 9 das 12 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Apesar do livro falar de batalhas, Deus é o Senhor das batalhas. Ou seja, por que isso é fundamento? Porque a gente está falando de um livro, meus irmãos, que vai falar de aspectos futuros, vai falar de batalhas, vai falar de um monte de coisa,
E ao apresentar tudo isso, ele está apresentando não na perspectiva de um dualismo, mas esse Senhor que já venceu as batalhas, tá? E aí Deus é o princípio, meio e fim da história. Então, não tem dualismo. E isso nós falamos na revelação da soberania de Deus, na identidade do Pai, fundamento para entender o livro de Apocalipse. Outro fundamento para entender o livro de Apocalipse é a identidade do Filho. E a isso nós damos o nome de cristologia e soteriologia. As duas doutrinas que estudam a pessoa do Redentor em harmonia no livro de Apocalipse. Na verdade, em harmonia na história, na verdade, em harmonia em toda a Escritura. Mas a gente tem aqui agora, no livro de Apocalipse, nesse fundamento e na própria sequência que João apresenta para nós, ele fala do Pai e ele agora começa a falar sobre a identidade do Filho. Quem é aquele que está descrevendo as coisas que vão acontecer? E quando ele está descrevendo essas coisas que vão acontecer, meus irmãos da IPCamp, a gente tem aqui, de antemão, uma visão que João tem acerca do Filho. Por quê? O livro de Apocalipse mostra o Cristo vencedor, e nós vamos voltar nisso, mas é o Cristo vencedor das batalhas, né? Olha que coisa interessante, o Cássio brincou ali agora há pouco falando, né, The Revelation, a gente já falou isso em todas as aulas, né, a melhor tradução, se a gente fosse usar, não a palavra original grega, mas a palavra revelação, porque a própria tradução da palavra Apocalipse é a junção de duas palavras, né, que é apo, que é desvendar, né, tirar, revelar algo, né, tirar algo, e calipse, né, que é Calypso, da banda Calypso, sei lá, Calypso, conhece? O Calypso já estava na frente quando colocou o nome de uma banda com o nome Calypso, gente, olha que coisa interessante, né, Calypso, tem até a música do Cavalo Manco, né, não tem nada a ver, esquece aí o Calypso, aí esquece, né, mas Calypse significa véu. Véu. Olha que interessante. Apocalipse. Tirar o véu. Retirar o véu. Aquilo que estava escondido é retirado. Mais uma vez, aqui, a gente tem uma perspectiva importantíssima, porque se a gente for pegar, e eu estava relendo alguns materiais hoje, é impressionante como o livro de Apocalipse ele é mal interpretado. E só uma questão antes aqui de seguir aqui, porque, mais uma vez, como é bom a gente ter um bom número de gente aqui para estudar esse livro aqui, como é bom a gente ter pessoas interessadas nesse assunto, porque, como a gente já viu aqui hoje, estou querendo parar a apresentação e não para. Como a gente já começou a ver, já viu em outras aulas, o livro de Apocalipse não é um livro para ficar escondido. Mas olha como é que o livro de Apocalipse, ao longo da história, ele ganhou sabe quando alguma coisa ganha um sinônimo vinculado à palavra Apocalipse? Se a gente pudesse perguntar aqui, quando fala em Apocalipse para você, o que você pensa? De imediato. Não estudando o livro de Apocalipse, mas quando a palavra Apocalipse é trazida para nós, o que ela carrega consigo? Ela carrega uma carga extremamente negativa. A sociedade carregou a palavra Apocalipse, carregou a palavra, esse termo, sempre assim, nossa, foi um desastre apocalíptico. Nossa, a situação é uma situação apocalíptica. Né? Eu sou da cultura pop também, né? Toda vez que algum filme usa o nome Apocalipse, fala de tragédia. Ou um personagem recebe o apelido de Apocalipse, ele é destruidor, ele está ali para pôr fim em tudo. E essa carga, aí fala assim, esse evento foi de proporções apocalípticas. Olha a carga que a gente tem de uma informação subjetiva e subconsciente que nós temos quando a gente fala sobre Apocalipse. A carga mental, a carga de informação não falada, a informação que está aí no ar, porque foi criada, foi cultivada, foi assimilada ao longo dos anos. É uma carga dizendo para nós o seguinte: Apocalipse é falando só de tragédia, de coisa ruim, de coisa pesada, e o que nos afastou do livro de Apocalipse, porque a gente fica meio com receio de ler esse negócio. Aí você vai ler o livro de Apocalipse, primeiro capítulo, a revelação do Deus soberano, que é vencedor. Com a seguinte perspectiva para nós: aquele que é o vencedor tem o controle sobre todas as coisas, e é bom.
Ele está no controle da história. Portanto, a perspectiva, ou o conceito, ou a observação, o olhar para Apocalipse como sendo sinônimo de desgraça, está errado. A gente tem que rever o próprio conceito do nosso coração e reconstruir. Olha a palavrinha que essa geração gosta de usar, e eu vou utilizar aqui pela perspectiva da Escritura. Ressignificar o conceito de Apocalipse no nosso coração. Eu gosto muito dessas questões, porque se tem uma coisa que o cristianismo faz, é desconstruir conceitos errados e reconstruí-los com a perspectiva correta. E classe de doutrina é para isso, gente. E é para a gente absorver, não é só ouvir, absorve, ressignifica, ressignificar, né? Tenha um novo olhar sobre as coisas. Se você tinha antes de um jeito, agora procure ter um novo olhar. E o objetivo é tirar essa carga errada desse conceito subjetivo tão dominante na sociedade do que Apocalipse é. Tentar, a partir do momento que a gente vê Apocalipse agora, a gente tem uma lembrança, não de desgraça, mas de Cristo. Olha a diferença significativa. Pensar em Apocalipse é pensar em Cristo vencedor, não em tragédia. Estão percebendo a mudança da chave? Ressignificação, reconstrução. Apocalipse, sinônimo de Cristo vencedor. Porque é isso que o livro faz. Olha lá o fundamento, mais uma vez. A gente vai falar de um monte de coisa que vai acontecer. Dragão, besta, anticristo, as trombetas, um monte de coisa a gente vai chegar lá. Mas fundamento é o Cristo vencedor. E aí, o livro de Apocalipse faz isso de maneira proposital, porque olha lá, e aí volto a compartilhar com vocês. O livro de Apocalipse... Hoje eu tô lento. Tem dia, né, gente? Tem dia a gente tá lento. Hoje eu estou lento. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, o computador vai me ajudar e a gente vai chegar onde a gente precisa. Muito bem. Espero que vocês estejam vendo aí a minha apresentação ali mais uma vez. O que a gente tem, então, depois que o livro apresenta para nós a identidade do Pai? Nós temos agora a identidade do Filho. E, gente, olha, me perdoe, mas isso aqui eu vou gastar um tempinho, tá? Porque, para mim, é saborear, sabe? Sabe quando você saboreia algo? E esse primeiro capítulo é importantíssimo. Então, a gente tem agora a revelação de Jesus. Eu quero explicar algumas coisas muito legais para vocês, olhando para o que acontece aqui. Então, a gente vai, tá? Bem tranquilo. E aí, alguém vai lendo os textos aí que eu quero ler com vocês, tá? E aí, a gente tem lá no versículo 1:5, e eu leio aqui, depois vocês leem os outros, essa apresentação do Deus triuno, agora na figura do Filho. Veja bem, olha como isso é importante para João, e a gente vai fitar sobre isso, mas veja agora o João, que está lá na ilha de Patmos, isolado, porque ele fora preso, ele está ali numa ilha isolada das pessoas por causa do testemunho de Jesus, e ele agora ele está num contexto em que a igreja está sendo oprimida, perseguida por causa de Jesus. Ele é um discípulo original de Jesus, dos 12 que lá estavam com Jesus. E veja agora a revelação que a Escritura está fazendo, ou a revelação que é dada a ele, de fora dele. Vem até ele essa revelação, e agora o Filho vai se apresentar. Olha como é que o Filho se apresenta. No versículo 1:5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Gente, o que isso representa aqui logo de cara? Antes de eu falar o que isso representa, alguém lê para nós aí Filipenses 2, versos 7 e 8. Outra pessoa leia para nós aí João 5, 30 e 37. E outra pessoa leia João 8, 28 e 38. Aliás, perdão. Alguém leia João 5, 30 e 37, 8, 28 e 38. Até eu tenho que ler minhas coisas aqui. E 10, 36, tá bom? Vamos lá. Filipenses 2, de 7 a 8. Alguém lê para nós aí, por favor. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana.
e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É sensacional isso que a gente vai ver aqui agora. Vai lá, João 5, 30 e 37. Alguém lê para nós aí. João capítulo 5, versos 30 e 37. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E o 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Certo, muito obrigado. Agora, capítulo 8, João, capítulo 8, verso 28 e verso 38. Alguém leia para nós. João 8, verso 28 e depois o verso 38. Quem encontrar, pode ler, por favor. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Muito bem, agora lê o 38, Jesus. Momento. 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Muito bem, agora alguém lê 10:36. João 10:36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis. Certo? É isso mesmo. Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Muito bem, minha gente. Esses textos aqui são textos que elucidam para nós a missão do Filho. E aqui a gente está fazendo referência a Paulo lá, aos Filipenses, quando fala que o Filho ia assumir forma de servo, e aquele texto ele é magnífico, né? E você tem o próprio João descrevendo o que Jesus disse acerca de si mesmo, falando de que ele veio enviado pelo Pai para dar testemunho e tudo mais. Quando fala que ele é fiel testemunha, logo de cara, veja como é importante essa revelação que é dada acerca do Filho, porque está dizendo, entre outras coisas, que além dele ser aquele que esteve entre nós, que viveu, que João conhece, que caminhou ao lado de João, que falou acerca de tudo, que ensinou, aquilo que ele vai falar acerca do futuro também, ou seja, aquilo que Jesus vai ditar a João, aquilo que Jesus vai revelar a João, não tem perigo de ser algo que está com falácias, com sofismas, com inverdades, sabe, como a gente costuma ver muito hoje na sociedade, verdade misturada com mentira, né? Tem ali uma verdade, mas tem mentiras ali no meio, aí você nunca sabe 100%, e aí a gente lida com o conceito também do testemunho, né? A figura da testemunha, o que é a testemunha no tribunal, né? Vamos voltar aqui. Voltemos aqui para falar para todos aqui. O que é a figura da testemunha num tribunal? A testemunha, ela relata aquilo que ela contemplou, aquilo que ela presenciou. Ela está descrevendo aquilo que ela vê, ok? E aí, o que nós temos aqui a respeito de Jesus? Ele está de antemão, antes de tudo que vai ser dito, ele está dizendo o seguinte: aqui quem fala é o Filho, a testemunha que viu o que se passou, e, ou seja, eu sou aquele que é o verbo, eu estou desde o começo, mas eu sou ômega.
aquilo que eu estou falando a partir daqui, as descrições que eu estou fazendo a partir daqui, não tem perigo de serem inverdades, ou não tem perigo de repente, não acontecer, ou não tem perigo de repente, ser tudo, na verdade, uma grande pegadinha. Porque o que a gente está falando aqui é de princípios e ensinamentos extremamente importantes para a fé cristã. Pega a importância, volto lá para o que eu falei, livro de Apocalipse é significado, vitória do Cristo. Mas você pega e arranca o livro de Apocalipse da história. Vamos viver a história sem o livro de Apocalipse. Olha como a gente tem uma peça, ou uma peça do quebra-cabeça importantíssima faltando. Pensa a história sem o livro de Apocalipse. Ou pense que o livro de Apocalipse é uma coisa de homem. Imaginação humana. Não, isso aí é coisa da cabeça do ser humano. Gente, isso seria uma tragédia. É, de fato, uma tragédia violenta. Porque imagine você viver tudo que você vive e ver tudo que você vê, acompanhar tudo que acontece no mundo como acontece, ver os fatos que a gente vê, por exemplo, uma pandemia que ela se mostra extremamente reativa e agressiva, uma convicção que a gente tem. É desesperador. É desesperador. E aí, olha como é bonito da parte de Jesus, ele fala assim, olha, o que eu estou falando é fiel. O que eu estou falando não é achismos. Já viu quando a gente vai descrever o futuro, a gente vai na base do achismo? Eu acho. Eu imagino. Eu vejo probabilidades. Quem trabalha com probabilidade aí sabe, olha, eu vejo pela probabilidade, né? Eu não sei se o meu amigo a Dagmar e o Apolo estão aí hoje, né? Havia a probabilidade que o São Paulo fosse campeão. Teve uma hora no Campeonato Brasileiro que a probabilidade de São Paulo ser campeão era 70 e tantos %. Probabilidade. Aí a realidade não é essa aí, né, Ruth? Veja bem, eu posso até ter probabilidades com respeito ao futuro, mas a realidade só se dá quando acontece. Vocês concordam comigo? Quando a gente chega lá, quando o fato se concretizou, quando a realidade se deu. Jesus está falando aqui, ele diz de maneira muito clara, olha, eu sou aquele que, o que eu vou revelar a partir daqui, eu sou a fiel testemunha. Eu sou a testemunha de tudo quanto isso. Eu a tudo contemplo, porque eu sou Deus, Filho, e sou a testemunha do agir do Pai, dos planos do Pai, do que vai acontecer no futuro, do que está determinado. Portanto, fiquem seguros com aquilo que vai ser revelado a partir de. Olha que coisa incrível. Porque se tem... Porque o que a gente está falando aqui, a gente está falando de coisas muito amplas, né? Por exemplo, eu já até comentei isso no ano passado numa das aulas. Por exemplo, essa segurança que nos é dada em Cristo, ela é fundamental para a nossa fé. Ela é a base importantíssima para a nossa jornada, porque assim, a gente não passou por experiências que a gente imagina que irá passar, ou que, não é que a gente imagina, que a gente vai passar. Pelo menos duas experiências que estão aí reservadas para nós aí, inevitavelmente dentro desses próximos 100 anos aí. Se Jesus não voltar antes, inevitavelmente todos nós que aqui estamos vamos passar pela experiência da morte. Nesse próximo século. Não fica ninguém, gente. Porque não tem jeito. Mais cedo, menos dia. Mais cedo, menos cedo. Mais dia, menos dia. Vai chegar para todo mundo nesse século. Eu imagino que só se assim... não sei, um mais novinho aí, se tem alguém aqui dos anos 90 que nasceu aqui, para de repente ter mais chance de atravessar o século, mas
olhando para um cenário natural, esse século é o nosso século. A gente fica nesse século. Concordam comigo? Só que, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma coisa que é muito complexa, que é a morte. Ela é difícil. Pensar por esse ângulo é uma coisa difícil. E a gente tem essa segurança que a gente tem em quem? Na fiel testemunha. Porque ele diz lá que quando a gente estiver com ele, fazendo esse momento, quando esse dia chegar, ele vai estar com a gente. Aí eu me lembro de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado e ele começa a falar nas seguintes palavras: eis que vejo a semelhança de Jesus, né? Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É o que a gente tem de revelação dessa visão que acontece naquele momento de um servo de Deus ter esse contemplar. Veja que eu estou dizendo isso para vocês, o seguinte: se isso tudo não é fiel, e a testemunha que está trazendo, dizendo, olha, isso vai acontecer, ou eu voltando, ou isso tudo se dando, imagina o desespero que é pensar que, de repente, eu me deparo com a morte e não é nada daquilo que eu acreditei a vida inteira. Vocês entendem? Então, a visão nossa, a cosmovisão nossa, ela é fundamental. E aí o livro de Apocalipse está trabalhando. Olha, nós vamos falar... Veja, é a introdução do livro de Apocalipse, capítulo 1. Mas quem está falando não é João, é a fiel testemunha que está revelando a João. E essa fiel testemunha não é um homem que está lá na ilha de Patmos imaginando, é o próprio Jesus revelando a ele, porque ele é fiel naquilo que ele revela. Ele não é uma falsa testemunha, ele é a fiel testemunha. Aquilo que ele fala não acrescenta uma vírgula e não é retirado um tio. Beleza? Então, prosseguindo. Isso para mim é fundamental, isso é muito importante. Bem, temos chat ali acontecendo. Alguém quer fazer algum comentário? Enquanto eu estou aqui dando uma olhadinha no chat aqui, que eu estou vendo aqui os comentários. Muito bem. Então, a gente prossegue, então, para a próxima parte dessa questão do filho aqui. Muito bem. Eu realmente estou hoje... lá. Vamos compartilhar. Muito bem. Eita, Jesus, hoje tá que tá. Muito bem, foi. Ele é também descrito como primogênito entre os mortos. Essa é outra descrição que aparece aqui no livro de Apocalipse após essa descrição de que ele é o filho, que ele é a fiel testemunha. Aí lá no versículo 5 diz, o primogênito dos mortos. Alguém abra lá para nós, por favor, Colossenses 1:18, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 18. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Muito bem, tem ali Hebreus 2, 14, 14, deve ser 13, 14, né, que eu devo ter colocado, não 14, 14, mas alguém abra para nós aí, Hebreus 2, 13 e 14, por favor. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, olha o que esses textos apresentam para nós sobre Cristo ser o primogênito de entre os mortos. Sabe por que está falando sobre ele ser o primogênito entre os mortos? Nós entendemos o seguinte, que na ressurreição de Cristo, ok? Quando ele vence a morte, ele se transforma naquele que, ao ressuscitar, vencendo a morte e passando para nós a sua justiça,
ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Então, ele é o primeiro entre os mortos a reviver. Ele é o primeiro a nos outorgar essa nova realidade de que em Cristo nós seremos novas criaturas no sentido de receber um corpo glorificado. Com ele, nós ressuscitaremos também. Então, ele, quando aqui está dizendo, olha, ele é primogênito entre os mortos, porque não é que ele foi o primeiro a morrer é Abel, né? Olhando pela história da humanidade, né? E eu tenho uma história, eu estou escrevendo um sermão sobre Caim, Abel e Jesus, e isso para mim é muito importante, porque eu vejo alguns paralelos de Abel apontando para Jesus, muito interessantes. Mas o primeiro a ser morto é Abel, né? O primeiro humanamente falando de ser morto é Abel, mas o primeiro a, de fato, encarar a morte sem nenhum tipo de falha, de pecado, é Jesus Cristo. E por conta disso, ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Com esse corpo, ele é assunto aos céus. E porque ele ressuscitou, só depois de que Cristo ressuscitou de entre os mortos com o corpo glorificado, veja bem para você entender isso também. Reverendo Alexandre, outras pessoas morreram e foram ressuscitadas ao longo da história. Mas só Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Tanto é assim que os discípulos tiveram dificuldade de reconhecê-lo fisicamente falando. Porque quando a gente estudou sobre o corpo glorificado também ano passado, é algo que a gente não consegue descrever ao certo. Mas é diferente, mas é igual. Só Deus consegue fazer essas coisas. Tá? Mas é um corpo que possui novas características. E Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primogênito que enfrenta a morte sem pecado, sem culpa, morrendo em favor dos outros. E quando ele ressuscita, ele tem nas mãos, e o texto aqui de a pouco vai dizer isso, né? A vitória sobre a morte e ressuscitando com ele. Todos aqueles que creem em Cristo ressuscitarão através dele. Então ele é o primogênito nesse sentido. Ok? Alguma dúvida? Posso seguir? Não estou ouvindo nada, então vou seguir, né? Como soberano dos reis da terra, também na sequência lá do texto apresenta essa característica, que ele é o soberano. A minha Bíblia está fechando aqui, gente. Realmente, hoje tem dias e tem dias, né? Olha lá, o versículo 5 diz, e o soberano dos reis da terra. Nós falamos aqui sobre soberania, é a mesma coisa que se aplica a Jesus. Eu não vou retomar aqui, porque a gente falou um bom tempo falando sobre soberania, mas é aquele mesmo aspecto. Quem está ditando as coisas que vão acontecer no livro de Apocalipse não entra nesse dualismo de uma hora o bem vence, outra hora o mal vence. A cristologia apresenta o Cristo soberano. Nós vamos voltar sobre isso, vamos gastar um tempo falando sobre isso. Ele é apresentado como nosso libertador também. Olha só, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Como é saboroso encontrar esses textos. Ele é o nosso libertador, aquele que está falando, aquele que é a testemunha desse livro, do que vai ser revelado a João. Ele é o mesmo que foi o nosso libertador lá na cruz. E não vamos falar tanto sobre isso que eu vou acelerar, tá? Fez um povo, e a gente vai ver muito a igreja aparecendo no livro de Apocalipse, e a igreja é descrita e vai ser mostrada no livro de Apocalipse como a sua noiva, e esse povo, agora a noiva está aqui, e esse povo é para glorificar o seu nome, né? Olha lá no versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, como diz ali Apocalipse 1:6, né? E a gente tem isso na escritura toda em harmonia, né? Que ele constituiu um povo para que o nome dele fosse glorificado, a sua noiva, né? Tá lá em 1 Pedro 2:9, né? Um texto que nós somos reino, sacerdote, nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente tem esses textos que falam que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, um povo separado. E aqui, quando o livro de Apocalipse apresenta o Cristo vencedor, apresenta a sua noiva que glorifica o seu nome, a sua noiva que está sendo atingida pela vitória do Cordeiro, né? E então nós temos aí o livro de Apocalipse fazendo a primeira revelação. Tá? Se a gente falou que o livro de Apocalipse é revelação, né?
o livro vai revelar para nós o Cristo. E aí, olha, porque até então, é importante vocês perceberem essa diferença aqui. Né? Ele está ouvindo João. E agora começa, de fato, a contemplar. E aqui a gente tem essa questão que aparece no versículo 9. E João aqui, ele está descrevendo aqui no 9, né? Que é ele, que é o discípulo João, que está lá na ilha de Patmos. Ele está fazendo uma referência aqui, que para ninguém falar que é outra pessoa que está dizendo. É o João, é o discípulo João, o discípulo de Jesus, é o discípulo que agora, por causa do testemunho do evangelho, foi preso em Patmos, padecendo ali na ilha de Patmos. Diga-se de passagem, o último discípulo de Jesus vivo. Nesse momento aqui, os demais discípulos, desse momento que o livro é escrito, os demais discípulos de Jesus já haviam sido todos se tornado mártires, já estavam com Cristo. João está isolado por causa do seu testemunho, isolado de pessoas, isolado nessa ilha que fica na Ásia Menor. E olha as descrições que João vai começar a fazer aqui. Ele diz que é ele, né? Ele diz mais uma vez que o testemunho não é dele, é de Jesus. Né? Aí olha como é que começa a descrição. E aí veja, o livro de Apocalipse é um livro de revelações, tirar o véu. E agora a gente vai ter um momento célebre, uma contraposição de visões. João, que está escrevendo, foi alguém que viu Jesus e conviveu com Jesus e viu, e ele encostou a cabeça, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele caminhou ao lado de Jesus. Ele era alguém acostumado com Jesus. Ele viu Jesus transfigurado. Mas mesmo assim, ele agora vai contemplar algo impressionante. Veja. Capítulo 1. Alexandre, tem uma pergunta no chat. O que é a pergunta? Você estava correndo, Patrícia? Está cansada? Não, acho que está falhando mesmo. Jesus se ressuscitou ou foi ressuscitado pelo Pai? Jesus ressuscitou porque ele não tinha pecado nenhum. Ele ressuscitou porque não havia dívida nele e ele ressuscita vencendo a morte. A ressurreição dele é porque ele é Deus, Deus Filho. Não tem descrição na Bíblia que o Pai foi lá ressuscitar a Jesus. A descrição que a gente tem na Escritura é que a morte não pôde segurar Jesus por conta dele ser justo. É diferente. Eu acho que a gente tem uma visão errada desse negócio de alguém ser um agente, né? Então precisa de ir lá alguém fazer alguém ressuscitar. É diferente de que a pessoa não tem justiça e ele não pode ficar morto. É diferente. Então, assim, a própria justiça, a própria justiça daquele que não cometeu nenhum, porque o pecado só vem, a morte só vem por causa de pecado. Se não tem pecado, não tem porque ele está morto, não precisa ninguém ressuscitar, ele ressuscita pela sua própria justiça. Então, né, os próprios méritos de Cristo fazem com que ele ressuscite. Não é um agente que faz ele ressuscitar, é a própria glória, a própria justiça dele faz com que ele ressuscite, e por ele ressuscitar, porque veja bem, gente, cristologia, vero Deus, vero homem. Em Cristo, vero homem, estavam ali depositadas todas as nossas limitações, e ele era o nosso representante legal. Não pôde haver interferência da parte do Pai para fazer com que o negócio fosse tipo assim, então eu vou agir para fazer um jeitinho aqui. Gente, Jesus lá na cruz falou, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele está fazendo referência ao Salmo 8, eu tenho uma pregação também nesse texto aí, porque eu acho que a gente entende mal essa expressão aí. Uma hora, no sermão da cruz, lá das 7 palavras da cruz, eu apresento a minha tese sobre isso aí. O que Jesus está fazendo ali é dizer o seguinte, eu estou aqui representando a humanidade vero homem, 100% homem. E ele morre literalmente. Então, ele ressuscita
porque como Deus Filho, que ele o é, mas como o verbo homem que ele o é também, ele não cometeu pecado nenhum. E aí, não é que alguém vai lá e a gente fala assim, agora você vem e ressuscita. Não, é porque não tem como a morte segurar um inocente. O problema é que não tem inocente. Só Jesus é inocente na sua morte, sem pecado nenhum. Se é inocente, a própria natureza do fato faz com que a morte seja derrotada no sacrifício de Jesus. É diferente das outras ressurreições por causa disso. Sempre tem um agente que vai lá e intercede para que haja essa intervenção divina. Nesse fator, Jesus ressuscita pela sua própria justiça, no sentido de que ele é inocente. Então não tem por que um inocente ficar na morte. Entendeu? E aí ele não só representa ele, mas representa todos nós. Porque além de ele não ser inocente, além dele não ter culpa nenhuma, o que é colocado sobre ele é as nossas culpas, os nossos pecados. E como ele não tinha dívida nenhuma, ele ressuscita sendo nosso representante. E aí ele passa, ao invés de nosso pecado passar para ele no sentido assim de condená-lo, a justiça dele, ao invés da gente tornar ele impuro, ele nos transforma em puros, né? Pessoas puras por causa da justiça dele. Vamos prosseguir, senão o nosso tempo que já está, né? Mas muito bem. Então a gente tem aqui, e eu estava aqui só apresentando aqui esse aspecto lindo. Olha lá o versículo 10 de João 1. Então veja, ele até então recebe a informação de que ele vai receber uma revelação. E agora, olha o versículo 10 do capítulo 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é que dia, gente? Sabe aí? Que dia que é o dia do Senhor? Domingo. Dia do Senhor no domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz. Aí veja como as descrições de João vão ser agora aqui, e elas são muito importantes. Ele vai sempre usar a seguinte definição, e preste atenção nisso, ele vai falar como, tá? Dizendo, aí ele fala assim, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, se mandou para as igrejas para ler. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Eu vou explicar isso depois dos candeeiros, quando a gente for falar sobre igreja, tá? Meu foco agora é falar sobre Jesus. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Veja bem, olha como ele vai falar. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como neve. Os olhos como, tá? João vai contemplar o filho. E aí, nossa aula já está no finalmente, né? Então vou deixar isso aqui já para o link para a próxima aula, para a gente poder caminhar para a próxima aula. E a gente vai chegar nisso lá também no final da próxima aula, nas próximas a gente vai falar sobre Jesus, porque João, depois que ele vê Jesus, ele se derrama, ele se quebranta. E a gente vai expor isso aqui. Mas eu já começo falando sobre isso porque, assim, há uma atualização do que João vê em Jesus. Os dados foram atualizados com sucesso. Não sei se você já teve essa experiência de repente, você ter convivido com uma pessoa muito tempo, aí você até sonha com ela. Você sonha com ela, mas você sonha com ela do jeito que ela era, quando você conviveu com ela. A pessoa mudou lá para os Estados Unidos, mudou lá para sei na onde, você não tem contato, nunca mais viu foto, nunca mais teve contato com essa pessoa, aí você encontra com a pessoa de novo. E às vezes você até sonha, você lembra, e quando você encontra tem um choque de realidade, como que a pessoa mudou com o tempo. Mas eu sonhava com você, eu sonhei com você quando você era do jeito antes, porque a sua mente ficou com aquela informação do jeito que ela era. Aí você encontra de novo, sua mente atualiza, né? Opa, dados atualizados com sucesso. João conviveu com Jesus. Ele viu Jesus transfigurado. Ele viu Jesus subindo aos céus. Ele viu Jesus crucificado. Mas ele não estava ainda preparado para ver
o Jesus em toda a sua glória. O que a gente está vendo aqui descrito é uma visão que agora a gente começa a ter a primeira revelação, e a revelação é do Cristo exaltado, Cristo vencedor. E aqui é muito legal, porque na minha perspectiva, é a tese alexandrina, ele contempla esse Cristo exaltado, e quando ele vai tentar descrever, ele não consegue descrever, porque ele fala assim, olha, o que é como? É o jeito que eu estou tentando mostrar para você entender, mas não tem como, é tentar colocar paralelos, nessa visão que ele tem de Jesus, ele tenta colocar paralelos para a gente poder entender. Os olhos, como? Chama, mas é mais. Entendeu? O cabelo, como? Mas é mais. A roupa, como? Mas é mais. É mais, é mais, é mais, é mais. É infinitamente mais. É só o como que ele está tentando ali descrever e apresentar o que ele viu para a gente poder ter uma noção em comparação com aquilo que ele viu. Porque, na verdade, o que ele viu é tão glorioso que não tem palavras que consigam... Não tem palavras, não tem imagens, não tem símbolos que consigam descrever a beleza daquilo que ele viu. E ele se espanta com aquilo de maneira tão intensa porque ele conviveu com Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele andou com Jesus. Mas ele agora contempla o Jesus vitorioso das batalhas. É o Jesus em glória, porque veja bem, se eu não me engano foi a Sara que leu o texto de Filipenses, se até então a gente tinha visto aqui no texto da Escritura o Jesus sofredor, o Jesus que se esvaziou, o Jesus servo, o Jesus que padeceu, que foi crucificado, que João viu ser crucificado, porque ele ouviu de Jesus, eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho. Ele estava lá, próximo de Jesus. O Jesus fragilizado, o Jesus que sofreu o que sofreu, e ele ainda contemplou o Jesus transfigurado, mas a transfiguração ali ainda mostrando um aspecto da glória de Deus. Agora, João está vendo o Cristo glorioso. E é a primeira revelação do livro. É a primeira visão que ele tem. É o Cristo em glória. Ah, meus irmãos. Como eu anseio esse dia, porque é o Cristo na plenitude dos tempos. Após sua volta, após a consumação de todas as coisas. E o que João tenta ali é trazer elementos para a gente poder entender o que ele está vendo. Mas ele é tão impactado por aquilo que ele cai aos pés do Cordeiro, que é leão, que é vencedor. E aí o livro de Apocalipse tem essa batuta. É o Cristo vencedor, em glória, rei, soberano, está anunciando o que vai acontecer aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí começa. A gente ainda vai continuar nisso aqui na próxima aula. Tá bom? Alguém quer comentar? Porque eu não descrevi os detalhes do que ele vê, as comparações, e a gente vai caminhar nessas comparações, tá? 11h49. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente prosseguir? Regina, quer comentar ou tá dando tchau? Tá dando tchau, né? Então tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou tirar então a fotinha de vocês aqui, que tá aparecendo aqui para mim. Quem quiser abrir a câmera para aparecer na fotinha aqui com o pastor Alexandre aqui. Muito bem. Todos muito bonitos aqui para a fotinha. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não quiser comentar nada... comenta, abre o microfone para comentar aí, porque eu quero. Comente, Sara. Nossa, pastor, vai ser muito difícil te substituir, porque é impossível seguir a sua linha de raciocínio e essa aula extraordinária. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ô, Sara, fica tranquila, assim, acredito que eu agradeço muito as suas palavras gentis. Maravilha, pastor.
eu sou muito, eu gosto muito do livro de Apocalipse, mas assim, sendo bem, e não com falsa humildade, de forma não, eu sou muito grato pelo seu carinho comigo, mas assim, longe de mim, tem tanta coisa do livro de Apocalipse que a gente pode falar, e eu tenho certeza que você e o Cássio vão apresentar ângulos, porque eu gosto muito dessa perspectiva do Deus que usa pequeninos, né? Eu me coloco aí como um pequenino que eu estou aqui contemplando também, me deliciando juntamente com vocês, com a perspectiva de que a gente seja edificado. Mas assim, realmente eu tenho uma linha de pensamento que é muito minha, né? Essas suas teorias alexandrinas aí, eu vou falar, viu, pastor? Elas nos surpreendem, mas de uma maneira muito boa. E na maioria das vezes eu concordo com você. Muito bom. Muito bom, Sara. Muito bom, minha amiga. Tá bom, meus amigos. Eu vou pedir para o Marçal, que está em aula. Ele está em aula lá, entendeu? Mas ele está aqui e não está. Deve ser Irani. Irani, se você puder parar de gravar, por favor, porque a gente já está aqui na fase já do